Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre gráficos. O que são gráficos? Como se desenha? Para que eles servem? Vamos lá? Vem comigo! Olá, meu nome é Márcio e a aula de hoje é sobre gráficos. Vamos começar de maneira bem simples. Gráficos são simplesmente figuras que nos mostram informações, de alguma maneira. Podem ser de vários tipos, desse tipo ou desse outro tipo. Talvez você já tenha visto esse aqui. Eles também podem ser animados, como esse, ou então esse outro. Então, os gráficos podem ser bastante variados, de vários tipos. O importante para eles mesmos é conseguir passar a informação para você. Bom, não vamos estudar ainda gráficos muito complexos. Vamos começar com os mais simples. Hoje vamos falar dos gráficos cartesianos de dois eixos. Para conseguir falar deles, vamos pensar numa ilustração. Imagine um conjunto de gavetas. E imagine que eu quero que você olhe para uma certa gaveta. Como que eu poderia passar a informação para você? Eu poderia dizer assim, olha, conte as colunas de gaveta da esquerda para a direita até a terceira. Depois, conte as fileiras de baixo para cima até a quinta fileira. Então você vai contar uma, duas, até a terceira coluna. Depois vai contar uma, duas, três, quatro, até a quinta linha. Você vai achar exatamente essa gaveta que eu queria mostrar para você. O que nós fizemos aqui foi dar informações para que você encontrasse algo. A informação que eu dei na horizontal é o que os matemáticos chamam de abscissa. A informação que eu dei na vertical é o que os matemáticos chamam de ordenada. E a informação que eu preciso dar para você encontrar a gaveta que eu quero, é chamado de par ordenado. Ou seja, duas informações, uma abscissa e uma ordenada. Se eu te der essas duas informações, você vai conseguir encontrar exatamente a gaveta que eu quero te mostrar. Agora que você já entendeu a ideia com gavetas, vamos lá no simulador mostrar como se faz isso matematicamente. Vamos lá! Bom, pessoal, estamos aqui no simulador. Se você for fazer no caderno, você vai usar uma régua, traçar uma reta horizontal e vai colocar os números, né? Depois vai traçar uma reta vertical, também colocar os valores. Onde as retas cruzam é o zero, né? Para um lado, então, os números aumentam positivamente e para o outro aumentam negativamente. Para cima aumenta positivamente e para baixo aumenta negativamente. Se você tiver um papel quadriculado, fica bem mais fácil, ok? Mas nada que um rascunho não resolva. Então vamos lá. Na horizontal aqui temos as abscissas, que em geral, na matemática, a gente adota como o x. E na vertical temos as ordenadas, que em geral a gente adota como y. Mas não precisa ser. Os números podem representar qualquer coisa. Pode ser uma variável w, pode ser uma velocidade, pode ser um tempo, pode ser uma altura, pode ser o que você quiser. Gráficos servem para muitas coisas. No caso aqui, a gente vai dar definições genéricas de como se traçar gráficos. Bom, aqui do lado, a gente vai escrever valores de x e y e ele vai mostrar para a gente onde está o valor de x e y. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 4 no x. Então é esse valor aqui no eixo das abscissas que eu estou fornecendo para ele. E vou colocar no y aqui o valor 3. Então, se a abscissa é 4
e a ordenada é 3, então abscissa 4, né? A ordenada 3 é aqui, então onde elas cruzam? Exatamente nesse ponto. Então, se eu pedir para ele colocar o ponto, ele vai colocar exatamente onde a abscissa é 4 e a ordenada é 3. Vamos colocar outro ponto, por exemplo, 1 na abscissa e 5 na ordenada. Então aqui 1 na abscissa, 5 na ordenada vai gerar esse ponto aqui. Vamos colocar mais um ponto, 7 na abscissa e 2 na ordenada. Então, 7 na abscissa e 2 na ordenada. Vamos colocar mais um, 2 na abscissa e 2 na ordenada. Então, gera esse ponto aqui. Vamos colocar alguns valores negativos, menos 3 na abscissa e menos 4 na ordenada. Então, na abscissa foi o menos 3, que é esse aqui, e menos 4 na ordenada. Então, o ponto que vai ser criado, né, ele é criado lendo-se primeiro a abscissa, depois a ordenada. Da mesma maneira, toda vez que você olha para um gráfico, se você vê um ponto nele, esse ponto te fornece duas informações, uma abscissa e uma ordenada. Então esse ponto aqui, ele está fornecendo para mim que a abscissa vale 2 e a ordenada vale 2 também. Já esse ponto aqui me diz que a abscissa vale 4 e a ordenada vale 3. Então toda vez que você olha para um gráfico, você tem que enxergar pontos nele. Vamos colocar aqui agora um exemplo em que você tem muitos pontos, né? Vamos apagar isso aqui e vamos criar uma outra tabela. Então perceba que existe uma relação, né, de proporcionalidade entre as abscissas e as ordenadas. Aqui saiu fora do gráfico, vou tirar um pouquinho o zoom aqui para a gente conseguir enxergar. Então perceba que com a tabela que eu criei os pontos alinhados. Eu posso ter outros pontos aqui no meio. Se você perceber que para obter o y, eu só preciso pegar o x e multiplicar por 2, então você vai conseguir muitos outros números. Por exemplo, imagine que o x seja 1,5. Então o y vai ser 3. Olha lá, criou mais um ponto. Imagine que o x seja 2,5. Então aqui vai ser 5. Criou mais um ponto. Imagine que o x seja meio. Então aqui vai ser 1. Mais um ponto. Imagine que o x seja 1,75. Então aqui vai dar 3,5. Então, se eu mantiver a proporcionalidade, quanto mais números eu colocar aqui, mais pontos eu terei. Na situação limite, na situação extrema, né, eu posso ter infinitos números aqui. E você vai perceber que se você tiver infinitos números, você vai ter uma reta. O que é uma reta? Nada mais é do que um conjunto infinito de pontos alinhados. Então eu posso trocar essa tabela toda por uma reta. Uma reta onde cada ponto dela, y, é o dobro do ponto x. Vamos criar essa reta. Vamos colocar y igual 2 vezes x. Olha aí. Então, quando você olha uma reta num gráfico, imagine ela como infinitos pontos que você não consegue ver. Então, ó, esse ponto aqui
ele me dá duas informações, porque todo ponto dá duas informações. Uma informação é abscissa 2, ordenada 4. Perceba, a ordenada é o dobro da abscissa, assim como aqueles pontos que a gente estava fazendo. Esse outro ponto aqui, a abscissa é 3, a ordenada é 6. Esse outro ponto aqui, a abscissa 4, ordenada 8, e assim por diante. Então, é dessa maneira que a gente vai extrair informações de um gráfico. Cada reta nele, ou cada ponto dele, sempre te dá duas informações, uma abscissa e uma ordenada. Aí a abscissa pode ser um tempo, pode ser uma velocidade, pode ser dias. A ordenada pode ser uma pressão, pode ser uma força. Então, o que o gráfico vai informar para você depende do que você vai colocar como ordenada e o que você vai colocar como abscissa. Tudo bem? E aí, entendeu melhor como se trabalha com gráficos e como desenhá-los? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, deixa um like, compartilha com um amigo. Tá explicado? Até a próxima!